Boa tarde. Envelhecer faz parte da vida, mas todos queremos abrandar ao máximo essa etapa e viver sem doenças. Será que é possível abrandar a velocidade com que envelhecemos? Que papel tem a alimentação e o estilo de vida? É certo que hoje vivemos mais tempo, mas será que podemos viver melhor? A medicina anti-aging ou medicina preventiva personalizada tem as respostas. É sobre ela que vamos falar no programa de hoje. Fique connosco. Não há como fugir à erosão do tempo, mas há maneiras de enganar rugas e as maleitas da idade com um conjunto de técnicas e opções de vida que fazem parte do universo da medicina anti-envelhecimento. Um tema que estará hoje em discussão no Sociedade Civil. Mais à frente, o Dr. Paulo Varela fala-nos de um dos problemas de pele mais incomodativos para muitos portugueses, a psoríase. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. No programa de hoje vamos então falar sobre medicina anti-envelhecimento, também conhecida como medicina preventiva e personalizada. Carla Aquino, olá, seja bem-vinda à Sociedade Civil. É especialista de testes especiais e anti-aging na área da medicina preventiva e personalizada da LabCo. O que é esta medicina anti-aging? É uma medicina anti-envelhecimento? É uma medicina anti-envelhecimento, é medicina preventiva, em contraposição com a curativa. É nós retardarmos a idade biológica em relação à idade cronológica. Cada vez vivemos mais anos e queremos ter a garantia que vamos ter estes anos a mais com qualidade, tanto emocional, física como intelectual. Se nós tivermos em noção, no início do século passado, a idade média de vida era de 40 anos, 50 anos depois já era de 62 anos, em 1990 estávamos nos 85, estima-se que esta nova geração irá chegar aos 100 anos, o que já está a inverter, porque devido à pioria da qualidade de vida, não é a nível nutricional. Nomeadamente, à obesidade, às alimentações muito processadas, que têm muito pouco ricas em minerais e nutrientes importantes. Mas pronto, a esperança de vida média tem aumentado significativamente e começamos a ter a noção de que é importante envelhecer com qualidade de vida. Não é? Então começou a ter o cuidado, o que é que eu posso fazer para chegar aos 80 anos e estar nas minhas melhores condições. Estar acamada e estar bem mentalmente, acho que ninguém gostaria. E estar bem mentalmente, ou seja, estar bem fisicamente e não estar bem da cabeça também não queremos. Então é dar vida aos nossos anos e não só dar anos à vida. E onde é que surgiu esta medicina? Esta medicina é relativamente recente, não é? É assim, nos Estados Unidos já é prática usual há mais de 20 anos. E há por mais cá? de 20 anos. Por cá, começa a existir há cerca de 8, 10 anos, 8 anos, já começa a haver médicos especializados tanto na parte dos Estados Unidos, que é o caso do Dr. Luís Romariz, que começaram-se a dedicar a esta área e já começa a haver cada vez mais interesse. O Luís Romariz, precisamente, é médico especializado em medicina anti-envelhecimento, é pioneiro da medicina anti-aging em Portugal, é o fundador do Instituto New Age, no Porto. Seja bem-vindo à Sociedade Civil. Porquê é que nós envelhecemos? O que é que acontece no nosso corpo? Quais é que são as alterações que se vão registando ao longo dos anos, à medida que a idade passa? Bom, nós identificamos algumas coisas que chamamos pilares do envelhecimento. Nomeadamente a glicação, que é a junção entre o açúcar e as proteínas do organismo, colagênio, elastina, etc. Isso degrada completamente de uma forma praticamente irreversível, pois nós não temos contra-enzimas para repor isso, né? Não estávamos habituados a tanto açúcar. O stress oxidativo, o stress, portanto, por chamados radicais livres, o stress do dia-a-dia, que liberta sempre cortisona, que é deletéria em excesso, né, e em frequência. Depois somos fruto da falta de exercício físico, más escolhas, péssimas escolhas alimentares, vivemos mais e normalmente não vivemos melhor, portanto, vivemos com menos hormonas, vivemos com déficits progressivos. Tudo isso somado dá mais envelhecimento. Mas esse quadro que hoje em dia condiciona o nosso envelhecimento é muito diferente daquele que existia há outros séculos, se olharmos para toda a história da civilização? É bastante diferente.
porque temos estilos de vida diferentes, penso eu que para pior, quer em termos de exercício ou falta de exercício físico, quer em termos de alimentação, do que comemos e da quantidade de alimentos processados que, entre aspas, nos impingem diariamente, que nós não damos fé. Não é? Portanto, e antigamente, quais é que eram esses motivos que conduziam ao envelhecimento? Tinham mais a ver com doenças infecciosas, por exemplo? Não, as pessoas de antes não envelheciam de uma forma tão acelerada, porque na realidade não consumiam tantos alimentos processados, não E a consumiam verdade é que tanto também não açúcar. viviam tanto tempo, não é? Não, o stress não era tão, enfim, tão pungente e tão dia a dia sempre em cima de nós, né? Não é, basta ver o que era. Quando comecei a conduzir, enfim, no Porto era um facílimo, não é? Porque vinha lá um carro de vez em quando. Hoje em dia tenta ir para a Rotunda da Boa Vista, a gente tem doido, não é? E tudo isso, esse tempo todo é permanentemente em stress. Stress em casa, stress no trabalho, stress em todo lado, e isso paga-se um preço, não é? Já vamos falar um pouco melhor sobre esses fatores que condicionam o envelhecimento. O José Ferreira Alves, seja bem-vindo. É professor da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. O saudoso António Variações dizia que quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. A saúde do nosso corpo é assim tão refém da nossa saúde mental? É indissociável, não é? Digamos que quando nós falamos em saúde física ou saúde mental, estamos a usar, isto é mais metafórico do que real, porque na realidade nós somos organismos únicos e organismos biológicos, sociais e psicológicos que funcionam permanentemente em interação. Mas é verdade que se nós tomarmos como certo que aquilo que nós, portanto, tomando a frase do António Variações, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, eu penso que nessa frase está uma verdade que é a seguinte, que é muito daquilo que nos acontece em termos do envelhecimento e em termos do ritmo do envelhecimento e em termos de saúde, uma grande percentagem depende do nosso comportamento. E digamos que isso é muito interessante discutir. Mas a nossa saúde mental pode condicionar a essa evolução do ponto de vista orgânico? Pode. A biologia não é um destino das pessoas, quer dizer, não podemos olhar para a biologia como um destino. A saúde mental, que depende muito do desenvolvimento do indivíduo ao longo do tempo, depende do suporte social que teve, da nutrição que teve, da educação que teve. Portanto, perdi-me no meio disto. Eu estava-lhe a perguntar se relativamente à questão mental, da saúde mental, sim, até que ponto é que o facto de nós sermos saudáveis, termos sim, uma boa saúde mental, sim, de psicologicamente estarmos equilibrados, até sim, que ponto é que isso nos ajuda a enfrentar melhor as etapas do envelhecimento e até as doenças? Pois, e isso é central, ou seja, a maneira como nós podíamos definir saúde mental, pode haver várias definições para isso, mas, digamos assim, se pensarmos em termos psiquiátricos, é óbvio que uma melhor saúde mental em termos psiquiátricos corresponde a uma melhor saúde física, uma maior longevidade, uma melhor adaptação. Se falarmos de saúde mental em termos digamos assim, do bom desenvolvimento que o indivíduo teve ao longo do tempo, nós podemos desembocar exatamente no tema deste programa, que é a medicina anti-envelhecimento, que é uma medicina preventiva e, portanto, que depende muito do nível de desenvolvimento das pessoas para as adotarem. Não é qualquer pessoa que adotará provavelmente que vai procurar uma medicina anti-envelhecimento. Provavelmente é um tipo de pessoas muito particulares, não sei, o Dr. Luís Marias poderá dizer mais alguma coisa sobre isso. Já vamos ter a oportunidade de falar sobre o perfil destes doentes. Dou as boas-vindas à Marisa Marques, é cirurgia plástica no Hospital da Lapa. Olá. Gostava de perguntar, a cirurgia plástica e estética é uma especialidade obrigatória num programa de anti-aging? Não, de maneira nenhuma. Mas antes de responder à sua questão, eu queria agradecer este honroso convite
e nomeadamente eu estou aqui em nome da Lapa, mas a minha formação também vem do Centro Hospitalar de São João e da Faculdade de Medicina, senão não estaria aqui. Não é obrigatório de maneira nenhuma, ou seja, o que nós damos na plástica e aqui no mundo da estética é beleza, não é? Ou seja, envelhecer não implica o não envelhecer, ser-se mais bonito, de maneira nenhuma. Mas costuma-se dizer que não há regra sem exceção, aqui há uma exceção. Não há ninguém no mundo que não queira ser mais bonito. Pronto, por isso é natural que com o avançar da idade e sendo que a primeira abordagem que nós temos de uma pessoa é a postura, o que capta o inconsciente. Pronto, todos nós gostamos de, quando envelhecemos, mantermos aquilo que será o nosso status de maior beleza. Agora, para mim é condição sine qua non que haja uma multidisciplinaridade nisto, por isso é muito importante que trabalhemos todos em conjunto. É muito importante que o doente tenha noção que a plástica não oferece milagres. Há uma subida de um patamar na beleza, ou seja, ninguém vai andar para trás 20 anos, de maneira nenhuma. E é muito importante a saúde mental. Pronto, porque muitas vezes as pessoas confundem, as pessoas pensam que vão ficar mais bonitas e que vão resolver uma data de questões e de problemas. De maneira nenhuma. Ou seja, a abordagem entre nós todos é importante. Muitos pacientes chegam a mim e eu peço, primeiro, por favor, primeiro vai resolver isto, vai resolver aquilo. E depois, assim, quando estiver bem consigo, então vem ter comigo. Porque há assim, tudo na vida tem riscos, não é? A única certeza que nós temos na vida é que vamos todos morrer. Mas não é lógico que um paciente venha até mim fazer uma cirurgia plástica se não estiver bem consigo mesmo. Porque as complicações são descritas no livro, não tem a ver com má prática. Se uma pessoa está de mal com a vida, venha buscar à plástica uma beleza para ficar melhor que a vida e tem uma complicação, como é que vai encarar a complicação? É o caminho errado. É o caminho errado, indubitavelmente. Porque quando as pessoas estão mal, e nós todos sabemos que quando estamos mal com a vida, há uma depressão do sistema imunitário e tudo vem para aí abaixo. Ou seja, há mais complicações, há mais isto, há mais aquilo. Por isso, a cirurgia plástica entra aqui para dar beleza. Quando o doente o quer, não é porque o marido o quer ou o filho, quando o doente o quer e quando está preparado, não só fisicamente como emocionalmente, para uma cirurgia. Mas hoje em dia os homens e também as mulheres são escravos da estética e da beleza? Não acho que sejam escravos. Olha, é muito giro porque quando nós vamos para a história, nomeadamente para a filosofia, a beleza sempre foi aclamada, não é? Nomeadamente, o perfil é muito engraçado porque, assim, em termos de beleza masculina, o padrão vai para o greco-romano. Ou seja, nós não andamos nada. Ou seja, os homens de hoje... E qual é padrão greco-romano? É fácil ver as esculturas... Olha, vamos para o David de Miguel Ângelo. Pronto, é o padrão greco-romano. Vamos para o David de Miguel Ângelo, que é uma coisa ainda por cima muito interessante. E uma escultura que toda a gente conhece. Uma escultura que toda a gente conhece, que ainda por cima é muito interessante, porque à medida que nós vamos a caminhar, quando a vemos, há um aumentar intelectual e um aumentar da expressão das mãos, e, no entanto, naquele porte físico brutal. Por isso, é assim, não avançamos nada. Ou seja, os homens continuam a querer aquele porte atlético. E quando avançamos para as mulheres, é muito giro. Nós temos as gorduchinhas da Renascença e vamos para as anoréticas do século XX, que, graças a Deus, também já se acabou com isso. Por isso, em toda a história, sempre se quis beleza. Só houve aqui um período, que é um período pós-modernismo do século XX, com algumas teorias adanaístas, em que vem anti-estética, mas que isto facilmente foi posto de parte. Ou seja, a estética é sempre, e a beleza, associada à justiça. Basta olhar para o nosso busto da Presidência da República, para a Estátua da Liberdade. Ou seja, não há aqui uma escravidão. Todos nós... Agora, o que há é uma sociedade, e eu sou ideísta, por isso estou à vontade para falar, eu acho que há uma sociedade em que se perdeu um bocadinho os patamares e hoje, onde a Igreja Católica entrava e que dava muito apoio, hoje as pessoas não têm muito apoio. Não há apoio da família, não há apoio de nada. E muitas vezes as pessoas procuram na beleza aquilo que não têm noutros lados. Não é uma escravidão, é apenas o tentar tapar o sol com a peneira, o que é realmente muito errado. Carla Aquino, concorda? Por isso aqui que concorda. Plenamente. Acho que a doutora abordou o tema
É engraçado que existem estudos, no nível dos Estados Unidos, que as pessoas mais bonitas ganham mais dinheiro. Eu sei, no Blink, John Malkovich veio precisamente Exatamente. isso, com a altura e tudo. Os homens mais altos ganham mais E dinheiro. por isso há uma altura de fase de patamar a nível de carreira que os homens começam a fazer cirurgias plásticas para garantir a continuidade da subida de carreira. Então está tudo ligado. E, portanto, as mulheres também se devem produzir mais para, do ponto de vista profissional, serem mais bem-sucedidas? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Mas pronto, eu vou para a área da minha zona de conforto. Claro. E que faz todo o sentido e acho que é muito importante complementar. O interior, ou seja, o bem-estar interior também se reflete no exterior. Para fazer brilhar o trabalho Marisa. da doutora Marisa, da Marisa, é importante depois também fazer um acompanhamento interior, não é? O papel brilhe mais, nós temos que ter um bom conteúdo de antioxidantes, um bom equilíbrio lipídico, lá está, comer as boas gorduras, nota-se que cada vez mais andamos muito nas dietas light e esquecemos de um pormenor muito importante, e cada vez noto isso mais a nível das análises clínicas. O cérebro tem 65% de gordura. Nós precisamos de gordura, os intestinos precisam de gordura. Mas que tipo de gordura é que estamos a falar? Estamos a falar de gorduras poliinsaturadas ômega 3, que são as EPAs e as DHAs, para não E que usar estão nomes muito presentes feios. onde? E que estão presentes preferencialmente, existem cereais, leguminosas, existem nos peixes, como é óbvio. Sardinha, cavalo? Sardinhas, cavalas, arenques, ou seja, peixes pequenos. Lá está. É tudo uma ciência. São peixes pequenos. Porquê? Porque não queremos contaminação de metais pesados, porque os mares estão cheios de metais pesados. Cadeia, seja peixes azuis, de águas frias, porque é onde vai existir a melhor qualidade a nível de gorduras. São gorduras anti-inflamatórias, que vai permitir que as nossas células, e as nossas células têm as membranas, chamadas membranas, que têm os tais lípidos, e quanto maiores as membranas tiverem ômega 3, mais flexíveis são, mais facilmente comunicam, mais a pele é mais elástica, reflete, reage melhor, mais o cérebro comunica. Temos maior capacidade de reação cognitiva, maior capacidade de reagir, de pensar, de concentrar. Então, a parte das gorduras eu acho que é importantíssimo acompanhar qualquer tratamento. Já Ter vamos falar um consciência. pouco melhor sobre essas questões ligadas à dieta, o que é que devemos comer para envelhecermos a um ritmo mais slow, mais lento. Apenas nos filmes existe a possibilidade de parar no tempo. Na vida, cada ano que passa deixa marcas, não apenas na nossa pele, mas também na nossa saúde. Os programas de medicina anti-aging permitem abrandar o ritmo do envelhecimento. O universo da ficção científica sempre foi rico em efabulações sobre o futuro da medicina. Se no Caminho das Estrelas as enfermarias da nave Enterprise do século 23 continham tecnologias milagrosas, no filme Elysium bastava viajar até o ano 2154 para vislumbrar um sarcófago visionário capaz de curar qualquer doença, de apagar qualquer ruga e vencer o envelhecimento. Infelizmente, nenhum nem outro são hoje uma realidade, mas têm servido de inspiração para a medicina designada de anti-envelhecimento, um modelo de pensamento médico que tem ganho discípulos ao longo da última década nos Estados Unidos. Esta abordagem não é capaz de fazer parar o tempo, pelo menos ainda, mas permite atrasar o relógio biológico do nosso corpo, procurando repor componentes indispensáveis para um organismo equilibrado e saudável. O foco desta medicina é preventivo, destina-se a pessoas com idades entre os 35 e os 40 anos, procurando prolongar a etapa da vida adulta sem perder faculdades físicas e intelectuais. A estratégia consiste numa visão integrada da pessoa. Passa pela alimentação adequada, pelo exercício físico, pelo controle do stress, o recurso a suplementos nutricionais, pelo controle hormonal e pelo recurso a técnicas de medicina estética. E a par de tudo isto está ainda o contributo da medicina ortomolecular, com um papel importante no restabelecimento do equilíbrio químico do organismo, com recurso a elementos naturais, vitaminas, minerais ou aminoácidos. Esta luta contra o nosso relógio biológico será sempre imparável, mas até lá, e até conseguirmos cristalizar os ponteiros do relógio, resta-nos seguir as pistas para uma vida saudável, mais longa e com um mínimo de rugas.
Luís Romariz, estamos aqui a falar sobre esta medicina preventiva e personalizada, mas esta não é uma... Preventiva e interventiva também. E interventiva também, mas esta não é uma especialidade médica, pois não? Ou seja, qual é a formação dos especialistas que trabalham nesta área? Medicina interna, medicina familiar, endocrinologia, por aí. Porquê é que é necessário reunir estas competências? Porque é a base da medicina e a medicina anti-envelhecimento lida com tudo isso. Não se pode dissociar um doente com patologia cardíaca de uma tentativa de aumentar a longevidade. Né? Porque nós aqui não temos varinhas de condão. Né? Nós não, aliás, o que o doutor aqui há bocado falava era um bocado sobre a expectativa de vida. Com isso, para o seu bem, eu quero é longevidade. A expectativa de vida é um pouco para toda uma sociedade. Eu, para mim, só quero longevidade e bem-estar. E é isso que nós procuramos, aumentar o número de anos de cada um, né? De anos saudáveis, em pleno. Não há varinhas de condão, nós temos que, por exemplo, uma coisa simples, fazer uma vacina, passa a publicidade para Evenar 13, por simplesmente de pneumonia do adulto já a pessoa não morre, não é? Enfim, quem tiver pressa que vá andando, portanto, há muita coisa que a gente pode ir empurrando com a barriga para morrer mais tarde, porque para já ainda se vai morrendo, mas morrer mais tarde, e quanto mais tarde, melhor se nós estivermos bem, não é? Esta medicina preventiva é muito focada em cada um de nós, não é? O que Sim. é analisado para conhecermos ao detalhe Tudo. cada ser humano? Todos os parâmetros bioquímicos, composição corporal, elasticidade das artérias, portanto, disfunção do endotélio. Enfim, há uma panóplia enorme de testes caros, muito caros, que a doutora não gostaria que eu dissesse isto, mas infelizmente são muito caros. É uma medicina... Não é uma questão de caro, é uma questão do preço que estamos a falar de rastreios, não é? E estamos a monitorizar muitas análises e por isso sim, não são acessíveis a toda a gente. Não são nada acessíveis. Se eu quiser fazer uma dúzia de testes chamados de ponta, que me dão imensa informação, nomeadamente um teste de intolerância alimentar, um teste que é o caso da Florou sobre as gorduras portanto, das membranas celulares, que é onde estão as gorduras, ele nos interessa, depois do desequilíbrio entre os ômega 6 e ômega 3. Os ômega 6, para que as pessoas saibam, são os óleos alimentares que costumam estar, vêm aí nas prateleiras dos supermercados e que já não deviam lá estar, já estão impróprios para consumo. Não é? Por simplesmente já só fazem mal. E os ômega 3 também devem ser comidos dentro do invólucro, dentro do peixe, ou quando muito em cápsulas, porque senão também estão... Porque tenhamos uma noção, tudo quanto é gordura poliinsaturada rança rapidamente, fica oxidada quase que instantaneamente, e portanto depois ainda é pior em menos que soneto. Isso tudo é mensurável nos testes, mas os testes é sempre a somar, não é? São 200 e tal euros para a intolerância alimentar, mais 300 aqui para a determinação das gorduras nas membranas. Se eu quiser... Mas estes testes não são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde? Não são. Se eu quiser saber, por exemplo, numa mulher, para que lado é que a mulher está a metabolizar os estrogénios, para um lado potencialmente cancerígeno, se para um lado contrário faremos a determinação dos metabolitos dos estrogénios na urina, tem um custo razoável, não é? Ainda assim, e os antioxidantes, enfim, tudo isso que não é comparticipado e que nos dá informação fantástica, mas tem custos. Infelizmente nada é comparticipado. Não é? Agora, Diga. Que é, Diga, pode completar a sua ideia, força. que se fosse possível fazê-los todos, acho que sim. Eu vou dizendo aos meus pacientes olha, há aqui alguns que são absolutamente essenciais, sem os quais eu não consigo, enfim, fazer um bom prognóstico do que vão ser os anos futuros. Há outros que se puder lá chegar, ou aos poucos, seria bom, não é? Mas esta informação é muito diferente daquela que é recolhida através de exames de rastreio vulgares, por exemplo, para diagnosticar a osteoporose existe a densiometria ou densitometria, não é? Para doenças cardiovasculares existe, também mas não é existem uma fiável série também, de rastreios. Esses exames não nos podem dar confiança? Não podem todos. Por exemplo, a densitometria e os medicamentos que hoje em dia se prescreve para a osteoporose, posteriormente na densitometria aparece uma massa óssea aparentemente maior, mas quando se faz uma biópsia o osso é de péssima qualidade. Portanto, os exames valem o que valem, não é? Há razões pelas quais se entra em osteoporose. Se não se fizerem a prevenção da osteoporose a tempo, isto é exatamente como cavar um poço quando se tem sede. Quando ela lá está, vai ser muito complicado parar a osteoporose, não é? Carla, estes exames são de facto mais rigorosos?
É assim, não é uma questão de rigor, é uma questão de nós estamos a falar, só um bocadinho à parte, nós estamos a falar de medicina preventiva, não é? E mesmo a nível de todos os países, mesmo na Europa, a medicina curativa, não é? Em que nós temos uma doença, é comparticipada. Ainda não há parte do Estado uma noção de que às vezes mais vale gastar um pouco mais à entrada e prevenir, porque no futuro vai realmente poupar muito dinheiro. Claro que não há ainda essa abordagem, esperemos que no futuro que exista. Efetivamente, não sendo como participada, são análises, porque somos a falar de rastreios. Os ácidos gordos é capaz de estar a monitorizar, se calhar, uns 20 e tal parâmetros, não é? E estamos a falar de 100 e tal euros. Não é assim tão caro, mas estamos a gastar logo 100 e tal euros, mais 200 e tal euros para ver a inflamação a nível dos alimentos. E então, sim, não é tão acessível. Estava-me a perguntar em relação, por exemplo, não é uma questão de... A nível de medicina preventiva fala-se muito de valores ótimos, não valores de referência. Nós estamos a falar de referência para a idade. E nós, a nível de anti-envelhecimento, falamos de valores ideais para não envelhecer. Às vezes perguntam, mas e o Luís Maria Soares tinha aqui, a nível de substituição hormonal, a nível de testosterona. Mas faz sentido que um homem de 70 anos esteja a fazer suplementação para a testosterona para ter valores de um homem de 35 anos? E a resposta que um dos meus especialistas me deu, que é uma sociedade a nível internacional, o professor Sabater, dizia-me, mas nós encontramos pessoas de 75 anos em boas condições físicas masculinas, com valores anormais para a sua idade, mas valores ideais de um homem de 35 anos. Por isso, nós aqui estamos a falar de valores ideais, estamos a aferir, não é? Não estamos a falar de valores genéricos, porque a maior parte da população se engloba. Estamos a falar de valores realmente perfeitos, ou o mais perfeitos possíveis, para, lá está, alongar, aumentar a longevidade. E esses testes olham, vamos imaginar que eu vou a uma consulta de anti-aging. Olham concretamente para quê? Quais é que são, Existem vários... como é que definem esse programa? Quais é que são os Existem critérios? várias áreas que vale a pena tocar. É claro que perante a observação do médico vai ver quais são as suas prioridades, não é? E onde é que vale a pena focar e aqueles que se calhar naquela altura, pela história clínica, que não vale a pena. Nós temos uma parte muito importante que é a parte do stress oxidativo. E lá está que é uma das grandes teorias de envelhecimento. O stress oxidativo tem a ver com a oxidação. E só para fazer aqui um bocadinho o enquadramento, nós temos que, porque o estilo de vida é muito importante, mas nós temos radicais livres, que são chamada parte da oxidação, é uma defesa do organismo. O problema é quando a reação é exagerada. Então nós temos que ter uma capacidade antioxidante, temos que ter uma capacidade de neutralizar isto. Ora, devido ao estilo de vida que nós temos atualmente, em que os alimentos não nos dão antioxidantes para neutralizar o excesso de oxidação, em que a nossa capacidade, devido ao nosso estilo de vida, está diminuída, e nós com os testes de perfis de análise de stress oxidativo, nós vamos ver a parte, tanto de capacidade antioxidante da própria pessoa e os níveis de oxidação da pessoa em diferentes parâmetros. E o médico vai poder intervir com suplementação adequada, com nutrição adequada. Mas como é que se analisam esses parâmetros? É uma recolha Sanguínea, que é de saliva? de urina, não. Alguns são de saliva, mas no caso do stress oxidativo será sangue. Portanto, é através de uma amostra de sangue que conseguem analisar isso. Nós vamos analisar vários parâmetros, desde a parte das vitaminas, que são poderosos antioxidantes, como parâmetros que são oxidantes, e ver como é que está o estado da pessoa. E aqui é que a medicina preventiva personalizada. Não basta saber se eu estou muito oxidada ou não, é importante saber a minha capacidade antioxidante, se é o suficiente para neutralizar a oxidação que eu estou sujeita. E passa por mudanças de estilo de vida, e lá está, vamos à genética, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. 25% é genética, 75% são fatores ambientais. Isso quer dizer que temos a possibilidade de alterar esse ritmo de envelhecimento. É isso, chama-se epigenética, que é a capacidade de alterar a genética, que não é determinante todo em todo. E um exemplo que eu acho que é muito gritante, foi um estudo que foi feito há uns anos atrás, em gêmeos verdadeiros, para esclerose múltipla, ou seja, com genética para esclerose múltipla, só 75% deles é que desenvolveram esclerose múltipla. E alguns, um irmão em relação ao outro, muito mais tarde. Significa que nós podemos ter a genética, mas o nosso conhecimento, essa consciência, se nós quisermos ter uma atitude proativa, nós podemos mudar o nosso estado, o estilo de vida, a nossa alimentação, atrasar e retardar a doença. Se eu tiver uma esclerose múltipla aos 80 anos, é completamente diferente. Eu tenho uma amiga que desenvolveu aos 15 anos e o irmão dela não tem nada, que é seu irmão gêmeos. Neste caso não são verdadeiros. Mas, então, isto é um exemplo gritante. Esclerose múltipla, uma doença que a gente conhece. Se nós formos para as doenças multifactoriais, as doenças cardiovasculares, degenerativas, pronto, o envelhecimento, se nós sabemos qual é a nossa capacidade, somos bons ou não a comer enchidos, se calhar não lidamos muito bem com a parte de oxidação, não devíamos de fumar. Não devíamos estar sujeitos a ambientes que têm
nível de oxidação. Há uma série de comportamentos que devemos evitar, Sim. não é? E José Ferreira Alves, é complicado pedir às pessoas para, enfim, para que protejam o seu corpo numa sociedade onde estamos rodeados de alimentos processados, de stress, como dizia aqui o Luís há pouco, não é? Quem vive nas cidades tem um tremendo stress, rodeados de poluição. É um bocadinho difícil fugirmos deste cenário, não é? É verdade. Eu li recentemente um livro de um senhor muito famoso na gerontologia, que foi o investigador que criou o Instituto Nacional de Envelhecimento nos Estados Unidos, que é o Sr. Robert Butler. Ele tem um livro que se chama A Prescrição da Longevidade. E ele faz 8 prescrições para a longevidade. A primeira das quais tem a ver com a estimulação da mente, por exemplo, só para dar um exemplo. Treinar o nosso cérebro, é isso? Exato, eu posso desenvolver isso se quiser. Estimular a mente, nutrir relações com os outros, cuidar da sua higiene do sono, manter-se ligado à comunidade, ter uma alimentação adequada às suas necessidades, colocar o stress em controlo, praticar a prevenção e permanecer sempre com estas estratégias. Portanto, e cada uma destas coisas, ele desenvolve cada uma destas coisas com comportamentos muito concretos, que estão ao alcance das pessoas. E quando nós falamos, aliás, quando me convidaram para este programa, que aproveito também para agradecer o convite, mas eu pensei imediatamente anti-aging, longevidade, mas envelhecer para quê? Ter uma vida longa para quê? Com que propósito? Desde que seja com saúde, a resposta é simples. Temos cultura suficiente para abarcar idade avançada? Temos instrumentos sociais que acolham a idade avançada? Uma boa questão. O país está preparado para ter uma população envelhecida? Quantas pessoas não quererão, de facto, morrer quando chegam aos 60 ou 70 anos? E que não veem sentido naquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho que estes fatores, para tudo isto é preciso um propósito. Podem-me explicar cientificamente que se eu tomar ômega 3, cálcios e fizer exercício físico é tudo importante, mas se eu não vir nisso um propósito, se eu não tiver estabelecido isso como um objetivo para mim, isso passa-me ao lado. A motivação é importante. A motivação, o nível de consciência que o indivíduo tem, a apropriação que ele faz do conhecimento que existe, é muito importante. Não basta que o conhecimento exista. É preciso que a pessoa se aproprie do conhecimento e o instrumentalize para seu benefício. Mas na sociedade atual, que é tão exigente do ponto de vista profissional, Sim. é um pouco difícil dar resposta a tudo isso. A dormir bem, a comer a horas, a comer bem, a praticar exercício físico quando somos todos sedentários, tem toda a mais gente quer ir para o trabalho. É um pouco difícil contrariar aquilo que são os hábitos das pessoas. Concordo inteiramente consigo. Ou seja, tem muitas vezes mais significado termos sucesso no trabalho à custa de outras coisas e estarmos em forma para o trabalho porque é mais urgente. Muitas vezes, digamos, de alguma maneira, o ritmo a que nós estamos a funcionar, eu falo por mim, falo por colegas que vejo, somos muitas vezes como baratas tontas a correr de um lado para o outro, porque as exigências se impõem e temos pouco comando da nossa própria vida. Não é? E isso é fatal. Mas há uma coisa que é extraordinária, é que na idade avançada a pessoa pode voltar a ter o comando da sua vida, porque está mais liberta das obrigações profissionais, está mais liberta das responsabilidades familiares. E pode adotar nessa altura um comportamento mais saudável. Porque nunca é tarde. A pessoa aos 70 anos pode exatamente iniciar um processo de transformação e de recuperação de muitas coisas que não correram tão bem até agora. Muito bem, já vamos continuar a conversar. Viver muitos anos com saúde é o que todos queremos.
Mas qual a receita para uma longevidade livre de doenças? Os nutricionistas garantem que a dieta mediterrânea é um autêntico elixir da juventude. Somos o que comemos e, nesse sentido, também podemos dizer que podemos envelhecer pela boca. Na realidade, há hábitos e escolhas alimentares que podem fazer toda a diferença na luta por retardar o envelhecimento. O processo de envelhecimento é um processo que está na nossa matriz biológica, não é evitável, mas é infelizmente acelerável por maus hábitos. Concretamente em termos alimentares que vão acumulando erros, têm obviamente um muito maior risco de virem a padecer mais cedo de algumas patologias que estão relacionadas com o envelhecimento e, inclusive, de morrer mais cedo. Isso está perfeitamente definido. Muitos perdem tempo e dinheiro na busca de respostas milagrosas, mas, segundo o professor Nuno Borges, da Associação Portuguesa de Nutricionistas, não é preciso procurar muito. Basta uma visita a um mercado para encontrar os ingredientes de um elixir mediterrâneo. O ingrediente secreto da dieta mediterrânica não é secreto, é o azeite virgem. E, de facto, a inclusão do azeite na alimentação e a proporção da sua inclusão está muito ligada, não é a única marca, mas é talvez a marca mais importante dessa mesma dieta mediterrânica. E essa dieta mediterrânica tem características que, em termos, digamos, daquilo que falávamos há pouco, do abrandar o envelhecimento, ou seja, de permitir a cada pessoa atingir o máximo de longevidade para a qual está mais ou menos determinada, atrasa, por exemplo, diminui a incidência de doenças cardiovasculares, de cancro, doenças neurodegenerativas, que são, no fundo, aquele tipo de doenças que mais aflige e que mais pessoas afeta e que mais acaba por condicionar essa mesma mortalidade e envelhecimento precoce. Não muito longe desta banca está uma paleta de cores que vai do verde ao vermelho vivo dos legumes e frutas, que também são protagonistas desta dieta anti-envelhecimento. Durante muito tempo falou-se até em 5 porções ao dia. Hoje até já se está a avançar para quanto mais melhor, que é até quase estranho, numa perspectiva de equilíbrio dizer isso, mas que no fundo o que é que isso traduz? Traduz que as pessoas continuam a ingerirem pequena quantidade, uma quantidade abaixo daquilo que é recomendado. E de facto a inclusão destes hortofrutícolas, dos hortícolas e também das frutas, com a sua variedade de antioxidantes, de fibras, de outros componentes não nutricionais, por exemplo, alguns dos que dão cor a estes alimentos, quando dados desta forma e quando consumidos na alimentação normalmente, são fatores protetores daquele envelhecimento, do aparecimento das tais doenças degenerativas da idade e, portanto, fazem, como falávamos há pouco, também parte daquilo que é o padrão alimentar mediterrâneo. E quando falamos também de hortofrutícolas, embora não estejam exatamente no mesmo grupo, podemos também aqui adicionar, por exemplo, as leguminosas, ou seja, como um tipo de alimento também característico de padrões alimentares saudáveis e cujo consumo está abaixo daquilo que nós, nutricionistas, achamos que é o recomendado. Feitas as compras, o segredo parece estar nas escolhas certas e numa palavra-chave, o equilíbrio. Temos um belíssimo guia alimentar, que é a Roda dos Alimentos portuguesa. Não é preciso fugir muito desse padrão, aliás, não é preciso fugir nada. Ela dá-nos todas as indicações. Na roda está também o pão, um pão escuro de preferência, e que é esse tipo... Com mais fibras, com mais vitaminas, com mais minerais. E isto vem também ao encontro daquilo que também falávamos há pouco, que é a não necessidade de recurso, em 99% das vezes, a suplementos ou vitaminas extra ou antioxidantes extra, que sabemos que pouco ou nada trazem e quando trazem, os estudos mais interessantes mostram-nos que podem até ser prejudiciais à saúde. E, portanto, a alimentação é suficiente, a boa alimentação é mais que suficiente para garantirmos que temos a saúde máxima que os nossos genes nos permitem ter. Está claro que não vencemos o tempo, mas se alimentarmos a vida com uma dieta de qualidade e rica em antioxidantes, seremos capazes de dar ao nosso corpo os ingredientes suficientes para que funcione em pleno, envelheça ao ritmo certo e com mais saúde.
O impacto de uma gravidez na vida de uma mulher pode deixar marcas para toda a vida. Marisa, nós vamos agora olhar aqui para o caso da Helena Braga. Olá, Helena. Olá. Seja bem-vinda à Sociedade Civil e obrigada por também partilhar o seu testemunho Obrigada, connosco. Portanto, a Helena teve aqui uma cirurgia de gêmeos, uma gravidez de gêmeos, não foi? Exatamente. E o que é que aconteceu na sequência dessa gravidez? Pronto, como é normal, a vida é fantástica, programas a pode ser mãe, isso acho que é uma das coisas mais bonitas da vida e pronto, eu tive a sorte de ter 2 filhos ao mesmo tempo e pronto, e foram o meu orgulho, e são o meu orgulho. O que é um facto é que eu, com a gravidez, engordei 30 quilos, que é muita coisa. O que é que acontece? A pele estica e pronto, e a barriga fica disforme. Eles nascem e depois nós temos que viver com eles e temos que os criar e dar-lhes tudo o que nós podemos dar e também viver com as marcas que eles nos deixam na nossa pele, que, como eu dizia à professora, foram a minha tatuagem. A tatuagem que eu tinha, para além de ter esta, que são eles também, tinha a tatuagem deles na minha barriga. E pronto, e é isso. Isso causava-lhe incómodo do ponto de vista da sua autoestima? Claro, porque eu na altura era muito jovem, eu tive filhos com 22 anos, eu tive mais tempo a minha barriga mais disforme de vida do que tive sem ela. Agora irei ter de uma forma diferente, porque fiz a cirurgia e muito bem feita. Mas tive 30 anos com a barriga disforme e tive 20 anos ou 22 com a barriga lisinha de uma mulher jovem. E pronto, e foi o que aconteceu. Em que medida aqui isso a condicionava? Por exemplo, quando ia à praia, não usava biquíni ou sempre assumiu isso com naturalidade? Eu sempre assumi. Eu olhava para as outras mulheres, para as outras amigas e sentia-me diferente. Nunca deixei de usar biquíni. E nunca vestia um fato de banho. Minha mãe sempre me disse, não, nós temos que apanhar sol na barriga, faz bem apanhar sol na barriga. E eu sempre fiz por isso. E nunca me senti-me de algumas formas triste, olhava e ficava assim, meu Deus, eu um dia vou tratar disto, eu vou tratar, um dia eu vou. Mas também era por uma justa causa, meu Deus, eram os meus filhos que eu tinha tido na minha barriga, por isso não me podia queixar muito, eles eram saudáveis. E era uma lembrança boa, apesar de tudo, não é? Claro que sim. Mas quando é que foi esse dia? Ainda se lembra quando é que decidiu, não, eu não quero viver mais com esta barriga? É assim, pronto, isto tem todo um processo, várias épocas que atravessei na minha vida. Um dia tive a sorte de me cruzar com a professora Marisa. E pronto, e fui à primeira consulta e disse para mim, pronto, vai ser agora, porque quando eu lhe expliquei o que é que queria fazer e como é que queria fazer, eu acho que em tudo na vida há cliques que nos dão. E nessa altura, quando estivemos as duas a conversar, a primeira conversa, a primeira consulta, foi assim, houve. E aconteceu e disse, pronto, ok, vamos arranjar, até porque também tinha, pronto, alguns problemas, tinha uma hérnia e pronto, vamos resolver isto tudo, fica tudo resolvido. E que idade tinha? Tinha 51 anos, quando fiz, o ano passado. Fantástico. E nunca é tarde, portanto, para nós nos sentirmos bem. Não, eu acho que nós estamos a falar em anti-aging e há uma coisa que eu acho que é muito, muito importante falar. É da felicidade, de forma de encarar a vida, de estar na vida. Nós podemos ter imensos problemas, ninguém é 100% feliz, mas vamos também falar em felicidade, vamos falar em amar, vamos falar em estar, em poder aproveitar aquilo que nós temos da vida. Já viu o que é fantástico? Nós podemos respirar normalmente, estarmos bem. Pois agora com os medicamentos e com mais alguma coisa, vamos ajudar mais, mas vamos tentar olhar para dentro de nós e para ver que vamos ser felizes todos. Tudo em conjunto, tudo sim, ajuda. Acho Marisa, vamos conhecer um pouco em detalhe este caso clínico. Portanto, quando a Helena chegou ao seu consultório, qual é que foi a primeira abordagem? Pronto, antes disso, eu queria agradecer à Helena Braga. A Helena, acho que é um perfil de mulher na qual eu me revejo, ou seja, o que ela fez eu faria. Acho que os filhos são a melhor coisa do mundo. E realmente, quando estamos a falar de anti-aging, preocupa-me. Porque nós temos uma taxa de natalidade baixíssima. Ou realmente nós não temos uma sociedade com capacidade para suportar uma sociedade envelhecida. E por isso eu sou uma grande defensora
de mulheres que sejam mães, dou um valor tremendo a mulheres que tenham filhos. E tem aqui a prova de que Eu tenho aqui a existem prova. técnicas para, E no que fundo, olhem- apagar estas marcas que estão associadas à maternidade, não é? Exatamente. Se calhar olharmos aqui então para as fotografias deste caso clínico, portanto, isto era esta fotografia que temos desse Foi lado. pena não começarmos É a fotografia inicial, não é? Pronto, isto é a Portanto, fotografia quando a Helena foi inicial. pela primeira vez ao seu consultório. Pronto. A Helena é uma paciente muito bem cuidada, com alimentações muito direitinha, de bem com a vida, como já reparou. Pronto. Ou seja, alguém que olha para a barriga e diz ela deu a melhor coisa do mundo. Ou seja, não é alguém que, ai meu Deus, meus filhos estragaram Não vivia a mensagem. amargurada com isso. Não, de Ok. maneira muito bem com a vida. Pronto. Alguém que me aparece no consultório que vem de bicicleta, pronto, está muito bem com a vida. Pronto. Estilo de vida saudável. E, portanto, Completamente tinha, então, saudável. aqui E tinha um problema na estrias, barriga. pronto, tem uma lipodistrofia, tinha uma deficiência dos músculos retos abdominais, tem a ver, o bebê cresce lá dentro e os músculos também cedem, pronto. E isto não há maneira nem com massagens, nem com nada de se voltar atrás. Além disto, tinha estrias até cerca de 6 centímetros acima do andar superior, até cerca de 6 centímetros acima do umbigo, e as estrias significam que a pele partiu. Pronto, são como cicatrizes, partiu. Ou seja, não teve capacidade retrátil, pronto, esticou e partiu. Por isso, não há maneira, ou seja, não há lipoaspiração, porque vai ficar toda machucada, é uma pele que não tem capacidade retrátil. Por isso, a única solução realmente aqui era remover essa pele. Pronto, tenta-se de qualquer modo fazer uma cicatriz que não seja tão longa, porque aqui já não havia muitas estrias, e além disso estamos perante uma senhora que é extremamente cuidada, que faz massagens, que cumpre muito direitinho. Cuida bem do corpo, não é? Cuida muito, Portanto, muito bem do corpo. removeram esse pedaço de pele, é Por isso? isso, é assim, há uma incisão aqui embaixo. Pronto, e eu mantenho. Isto é um pós-operatório ao fim de 2 meses. É assim, a cicatrização evolui durante 1 ano. Pronto. Portanto, está melhor do que está aqui nesta fotografia. Obviamente, é isso, não é? pronto. Mas eu gosto muito que os pacientes, pronto, e a Helena não fez 1 ano, tenham noção de que, é assim, as cicatrizes existem. Onde entra bisturi, sai cicatriz. Eu não consigo dar xaropes ainda para remover cicatrizes. Pronto. Agora, elas muitas vezes são imperceptíveis. Eu tenho pacientes que ao fim de 1 ano e meio, de repente, não se notam. E há outros em que elas ficam mal. E eu costumo dizer, as mãos são as mesmas, os fios são os mesmos. Pronto, ou seja, a genética tem uma grande parte. E as recomendações direitinhas, eu acredito que façam, pronto. Mas nem toda a genética é igual. Cicatriz é inevitável, Pronto. não é? A cicatriz é inevitável. Esta Estamos a mostra ver aqui bastante de frente, aqui não é, foi agora? pena, pronto. Aqui de frente, mas aqui vê-se perfeitamente isto tudo, que são, no fundo, As estrias. estrias. Pronto, que vão Essas até... marcas que não Por isso, saem. é removido todo este andar inferior do abdômen até aqui. Isto é muito simples. Isto é depois levantado tudo até o sulco inframamário, mais ou menos esta zona, desce como se fosse uma cortina. Pronto. E depois abre-se, como eu costumo dizer, a casinha para meter o botão, que é o umbigo. Redesenham o umbigo, então. E desenha o umbigo. Ou seja, o umbigo, a gente tira, que é como se fosse o botãozinho, e depois abre a casinha e o botãozinho sai. Ele está lá. Por isso fica a cicatriz em baixo e a cicatriz à volta do umbigo. E é engraçado, se reparar, ainda tem aqui umas estriazinhas, certo? Porque elas Claro. estão aqui. Porque assim, se eu fosse remover até aqui... Porque foi esse pedaço de pele que Eu desceu. tirei isto, certo? Ou seja, eu não podia ir até aqui, senão não tinha como fechar-se. Pronto, por isso, este bocadinho vai estar aqui. Mas Não me tirou a completamente minha recordação imperceptível. toda. Ainda ficou aqui um Ainda bocadinho. ficou a Fica cicatriz, não é? completamente, Isso é completamente inevitável. imperceptível. Por dentro é toda suturada. Pronto, ou seja, porque é a minha maior preocupação. Pronto, quando eu depois digo aos pacientes, a Helena foi operada numa terça-feira, à tarde, na quarta-feira, estava a trabalhar no computador, é aquele perfil de mulher com M grande, e na segunda-feira estava a gerir a empresa. Isto para mim é fantástico. Pronto. Cumprindo as regras, que eu digo, por favor, não conduzam, não façam esforços, porque por dentro todo o músculo é suturado, porque... É cozido, é isso? O Sim, músculo? sim, todo o Ok. músculo todo o músculo é cozido, porque a pele é apenas a ponta do iceberg. Por dentro também há uma descendência da linha branca. É Não como se se o vê, músculo... mas também Obviamente, é submetido daí a uma que intervenção. haja esta alteração da silhueta. Pronto. Deixe-me perguntar à Helena, está satisfeita com este resultado? Estou. Vive mais feliz hoje? Vivo, não vivo muito mais feliz, vivo mais feliz. É algo que eu queria muito. É evidente que nós lutamos por aquilo que queremos na vida, portanto, eu atingi o meu objetivo.
Mas se não tivesse feito, eu não deixava de ser quem sou. Mas agora está melhor. Agora com estou certeza. melhor, agora sinto-me melhor, como é evidente. Claro que bom. sim. Helena, agradeço-lhe ter vindo ao Obrigada, Sociedade eu é que Civil agradeço, agradeço e, à professora esta Marisa. oportunidade de conhecermos também estas técnicas que nos permitem apagar estes sinais associados às gravidezes. Marisa, vamos regressar à mesa. Obrigada. Obrigada. Estamos então hoje a conversar sobre anti-aging, anti-envelhecimento. Já aqui foi dito que a alimentação é muito importante, que aquilo que comemos de facto condiciona a nossa longevidade. Carla Aquino, que nutrientes é que existem na comida e que tornam os alimentos uma ferramenta tão preciosa no combate ao envelhecimento? As pessoas pensam que, eu quero viver mais tempo, mas isso é tão caro, é preciso comprar medicamentos, fazer estes testes todos, mas afinal, à mesa também é possível nós retardarmos o ritmo biológico. Eu acho que é o pilar, não é? Tudo o resto acaba por ser importante, às vezes, a suplementação, mas a base deve ser uma boa nutrição. Nutrientes, temos as vitaminas, que são muito importantes. Concorda com essa questão que se dizia há pouco na reportagem? Os suplementos vitamínicos não são necessários ou considera que sim? Nos tempos de hoje, a minha opinião pessoal é que sim. Nós hoje temos níveis de stress elevadíssimos. Eu estava a falar com alguém, os administradores de topo têm níveis de stress elevados. Tem uma pessoa que está na loja, uma recepcionista. Portanto, as pessoas que estão de tal maneira agressivas e exigentes e sem paciência nenhuma têm vidas difíceis. Por isso, todos neste momento temos níveis de stress muito elevados. Há bocado estava a falar sobre o cálcio. Nós, quando temos situações de stress, nós gastamos imediatamente, em pouco tempo, níveis elevadíssimos de magnésio. Ora, níveis elevadíssimos de magnésio não é a alimentação normal que vai suplementar em condições adequadas. Quando nós chegamos ao final do dia com montes de contrações e estamos a cabeça na cama e não conseguimos desligar, pronto, lá tenho que tomar um comprimido para dormir, não estou bem, muitas vezes é uma falta de um déficit de magnésio, porque tivemos grandes desgastes naquele dia. Outro dia li um exemplo muito interessante, que é quanto é que pesa um copo com água? Pesa nada. Mas se eu tiver que segurar durante 5 minutos é irrelevante. 1 hora já é muito tempo. 6 dias já é insuportável. E isto é um bocadinho o stress. Às vezes não é o stress grande, momentâneo, que nós conseguimos geri-lo muito bem. É o constante stress ao longo dos dias constante. Por isso nós temos necessidades nutricionais diferentes, gastamos de maneira diferente e às vezes, no meu ponto de vista, não é suficiente suplementar. Agora, temos as vitaminas, temos os minerais, o manganésio, o magnésio, o zinco, são minerais que intervêm na cadeia de formação de várias substâncias importantíssimas para um bom desempenho, desde a parte hormonal, desde a parte dos neurotransmissores. Se eles não estiverem lá, nós vamos ter déficit e depois nós vamos... há bocado na reportagem, na entrevista, estavam... É muito importante realmente no anti-aging nós estamos felizes. Isso é importantíssimo. Mas às vezes não temos a capacidade de poder estar felizes. Porque nós não sentimos sempre aquilo que queremos, mas aquilo que podemos. Se não temos neurotransmissores que são responsáveis pelas nossas emoções, serotonina, que é a hormona do prazer, e é o travão e que nos equilibra, se não temos serotonina, não vamos ter alegria na vida. Então... Deixe-me ir um bocadinho mais ao detalhe em relação a esta alimentação. Luís, nós ouvimos muitas vezes publicidade com produtos que têm antioxidantes, que combatem os radicais livres. Devem ser incorporados na dieta? Todos esses produtos são ótimos para quem os vende, mas se são bons para quem os consome, tenho muitas dúvidas. Nós precisamos de macronutrientes e de micronutrientes. E nos macronutrientes nós precisamos, além da água, porque a maior parte de nós é água, precisamos de proteína, porque 72% do nosso resíduo seco é proteína. E há uma ideia errada que as pessoas, especialmente as mais idosas, nem sequer devem comer, ou devem comer pouca proteína. E depois acontece um fenómeno que se chama a sarcopenia, que é, tal como a osteopenia, a baixa de massa muscular à medida que a idade vai avançando. O nosso cabelo, a nossa pele, o esqueleto, as imunoglobulinas, por aí fora, o colagênio, os músculos, é tudo proteína. Se não temos proteína, vai ser muito difícil, é como que os museus doentes vai fazer muros sem tijolos, não sabem como. Bom, depois tudo quanto é alimento processado é para esquecer, porque ao ser processado tem neuroexcitantes, criam alterações a nível cerebral, destroem células cerebrais,
mas se o vizinho do lado não puser, o outro não, são estimulantes de paladar, o outro vai vender pouco. Portanto, tudo quanto é alimento processado também deveríamos esquecer, deveríamos só usar aquilo que podemos fazer em casa e de uma forma visível. Pois, obviamente que os açúcares, os hidratos de carbono, são os inimigos no mundo da humanidade. Não concordo nada com o que se dizia ali da dieta mediterrânica, o pão, etc. Não, isso tudo é mensurável. O pão é o pior inimigo do homem atualmente. Tem um índice glicémico altíssimo, mesmo sendo escuro. Mesmo aquele pão claro. mais escuro, sim. É escuro, claro. As riscas têm um índice Portanto, glicémico. pão, bolachas, é para Isso é impensável. Isso é tudo para engordar porquinhos e para criar tendência à diabetes e para Mas que a gente não fazer... retirar completamente os cereais da alimentação? Sim. Nunca contatámos com eles durante os últimos 10, 15 mil anos e fomos saudáveis. E a partir da altura em que começamos a contatar com eles, há provas que deixamos de ser tão saudáveis quanto isso. Mas baixamos de estatura, etc. Nós não precisamos. A dieta mediterrânica, claro que estamos a falar de uma antiga em que a moagem dos cereais era uma moagem muito grosseira, portanto o ataque enzimático a esse pão era muito lento e a entrada da glicose desse pão na corrente sanguínea também era lenta. E as pessoas a seguir iam cavar ou iam pegar em outras coisas. São coisas completamente diferentes. Precisavam de energia, não é? Para fazer essas atividades. Sim, mas energia contínua. O que nós sabemos hoje em dia é que a nossa alimentação atual, que é tudo em pó, portanto, o açúcar, a farinha é pó, tudo tem um índice glicémico, isto é, transfere de uma forma extraordinariamente rápida o açúcar intrínseco da glicose para a corrente sanguínea e isso tem efeitos deletérios altíssimos. O colesterol, que muita gente fala que é o inimigo, não, o colesterol não tem problema nenhum, quanto mais colesterol melhor. O problema que nos causa graves riscos cardiovasculares são os triglicéridos. E esses vêm dos hidratos de carbono. Estes programas de anti-aging, olhando especificamente para as características de cada pessoa, podemos dizer que permitem diminuir o risco de termos uma série de doenças, cancro, Alzheimer, diabetes tipo 2, por exemplo? Claro que sim. Então, a diabetes, é seguro dizermos isso? Completamente seguro. Eu tenho doentes que reverteram a diabetes tipo 2. Completamente. Isso é uma questão de comer. A diabetes tipo 2 é uma questão... Analisando os testes que são feitos, vocês conseguem saber se essa pessoa tem ou não o risco de vir a desenvolver essas doenças? Mesmo com testes razoavelmente banais, eu consigo perceber se alguém tem tendência para desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Não é? Basta Só diabetes tipo 2? Não, estou a falar da diabetes tipo 2. No caso do cancro, por exemplo, e doenças cardiovasculares, também é possível analisar? Cardiovasculares, sim, porque por causa das lipoproteínas consegue-se perfeitamente perceber. Não é? E essas coisas Mas percebe-se como? Dá-nos uma percentagem, diz esta pessoa tem uma percentagem de 30, 20, não sei. Não é para isso. De vir a desenvolver esta doença? Se eu vejo que uma pessoa tem uma insulina elevada, tem o açúcar elevado, tem lipoproteínas elevadas, nomeadamente os triglicéridos elevados, não vai ter grande sorte no futuro, em termos cardiovasculares. Mas isso não é preciso vir a medicina anti-aging. Um médico de família também faz esse diagnóstico. Pode fazer. Espero bem que o façam. Normalmente não fazem, não é? Não se vê fazer. É tudo dirigido para a medicina curativa. Não é? O que está padronizado é que o que mata é o colesterol e há determinado tipo de drogas para dar a essa gente que nem sequer fazem efeito nenhum, diga-se de passagem. Não é? E esquece porque é que as coisas começaram. Nós éramos bem mais saudáveis até umas décadas atrás, depois quando começaram a entrar aí os determinados tipos de produtos de origem norte-americana, alteraram completamente. E também há fatores ambientais, naturalmente, que estão associados a isso. Não é? Hoje morremos de outro tipo de doenças. Claro que há os tóxicos ambientais, há os pesticidas, tudo isso tem anéis aromáticos, ou seja, significa que têm atividade estrogénica, não é? E depois fazem a disrupção do sistema neuroendócrino. Estamos sujeitos a isso. Obviamente que sim, o bisfenol A do plástico, as embalagens que andam para aí a servir, são estrogênio-like, fazem enfim, marcas precoces, mas isso é o mundo em que nós vivemos. Temos que tentar, cada um em casa, fazer o melhor possível para escapar aos tóxicos. Carla, eu gostava de ter a sua opinião também sobre isto. Vocês analisam os genes? A questão é, o nosso genoma é tão parecido, não é? O meu, o seu, a percentagem, a variação entre o meu e o seu é mínima, 0,01. Até mesmo em relação Até às que ponto moscas conseguimos identificar essas diferenças e dizer eu tenho maior probabilidade de vir a ter esta doença? É meter a questão nos termos. Nós temos os genes e temos versões diferentes para o mesmo gene. Ou seja, a cor dos olhos azuis, verdes, castanhas, preto, ou seja, todos temos uma cor dos olhos. Essa variação é que nos permite ter maior capacidade de adaptação
ao meio ambiente em que nós estamos ou não. Por isso, às vezes não estamos a falar de genes maus, de polimorfismos maus ou bons, estamos a falar de características e como é que nós podemos desenvolver. E, portanto, a ideia é sabermos, conhecermos-nos melhor para sermos capazes de atacar o problema com as ferramentas que temos. É importante prevenir, mas mais que isso é saber o que prevenir propriamente dito. O Dr. Luís Romero estava a falar. É muito importante pensar, nós na medicina preventiva começamos a falar em possíveis desequilíbrios. A pessoa está entre valores normais, mas quando nós olhamos parâmetros da parte da glicose, dos ácidos gordos, e vemos que estão ali borderline, em que numa situação normal não vamos interagir porque não são problemáticos, mas que já é um prognóstico. E há uma coisa que me irrita profundamente, que é um médico, eu já partilhei disso, é dizer, está tudo bem para a sua idade. Enfim. É um erro. Depende se a pessoa está com 70 anos, está, enfim, roto, entre aspas, mas está tudo bem para a sua idade. Houve uma coisa que eu aprendi, que eu, enquanto fiz emergência, que era que quando apanhava acidentados e não tinham fraturas, dizia, olha, está tudo bem. No dia que me partiram um carro comigo lá dentro, percebi que sem fraturas, percebi que não estava tudo bem. Nunca mais disse isso a um doente. Nós procuramos que o doente esteja tudo bem para a idade em que era extremamente ativo, né? Os 30, não interessa estar bem para 70, né? E, portanto, é um bocado entre isto. Estava a falar de uma coisa que Para concluir mesmo. É muito importante o colesterol, que o Dr. Luís Rodrigues Quintana a falar, é a oxidação do colesterol. Porque a oxidação do colesterol passa a ser uma molécula estranha para o corpo, ele vai reagir com anticorpos e é essa reação imunitária que provoca as placas de ateroma, os problemas cardiovasculares. Então, lá está, não é só o colesterol, mas perceber como é que o mecanismo funciona e como é que nós devemos intervir. Mas só oxida se tiver insulina, senão não oxida. Está tudo ligado, como diz o Gabriel Pensador. Meus senhores, minhas senhoras, agradeço a vossa presença na Sociedade Civil. Obrigado por terem vindo até cá para conversarmos sobre o anti-envelhecimento.